E imagina por um momento que você está diante de uma situação em que a única coisa que restou foi sua fé. Nada mais pode ser feito. E como um barco à deriva em um mar revolto, você se sente perdido e sem direção. Talvez seja a doença de alguém que você ama. Talvez um sonho que parece impossível de alcançar. Mas mesmo quando tudo parece estar desmoronando, há algo dentro de você que não desiste. Algo que diz: confie em Deus. E aí vem a pergunta: como confiar em Deus quando o que você vê com seus próprios olhos é um cenário de desespero? Essa é a dúvida que muitos se fazem, mas a resposta não vem de palavras bonitas ou promessas vazias. Ela vem de uma história verdadeira, uma história que atravessou os séculos e que hoje vai tocar seu coração. No Antigo Testamento, encontramos a figura de Abraão, um homem comum, com dúvidas e medos como qualquer um de nós. Mas o que o tornou diferente foi sua capacidade de confiar em algo que ele não podia ver, não podia controlar. Como ele fez isso? Como foi possível para ele acreditar que, apesar de tudo, Deus tinha um plano maior? Imagine ser chamado por Deus a fazer algo impensável. Deixar sua casa, sua família e tudo o que conhece para caminhar em direção a um futuro incerto. Parece impossível, não é? Mas para Abraão, esse foi o começo de uma jornada de fé que transformaria a história da humanidade. Ele não tinha as respostas, não sabia os detalhes, mas ele confiou. E aqui está o ponto central que muitos de nós enfrentamos. Às vezes, a vida nos leva a um ponto em que somos desafiados a dar o próximo passo, mesmo quando o chão parece faltar. Como tomar essa decisão? Como confiar em Deus quando as circunstâncias são adversas, quando parece que tudo está fora de controle? E mais, como conversar com Deus, pedir sua orientação e, ao mesmo tempo, esperar pelo milagre que talvez demore a acontecer? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das mais profundas histórias de fé e descobrir o que realmente significa conversar com Deus. Não se trata apenas de palavras, de orações decoradas. Conversar com Deus é, antes de tudo, confiar em sua vontade, mesmo quando não entendemos. Você vai se surpreender ao perceber como uma história que parece antiga e distante ainda é relevante hoje. Prepare-se para conhecer o verdadeiro significado da confiança em Deus e como ela pode transformar sua vida em momentos de crise. Não perca! Agora que você foi apresentado ao desafio de Abraão, talvez esteja se perguntando: como alguém poderia confiar tanto em Deus? O que o levou a dar aquele passo tão arriscado, sem ter certeza de nada? É uma boa pergunta, não é? Porque, quando olhamos para a vida de Abraão, vemos que a confiança não veio de uma fé cega ou de um desejo de agradar a Deus, mas de uma experiência íntima, de um relacionamento profundo com Ele. Mas aqui está o segredo que muitos não percebem. Confiar em Deus não significa simplesmente aceitar o que acontece sem questionar. Não, confiar em Deus é muito mais do que isso. É ser capaz de conversar com Ele, de expressar nossas dúvidas e medos e ainda assim acreditar que Ele tem um plano maior. Parece complicado, certo? Afinal, é difícil confiar em algo que não podemos ver. É difícil acreditar quando os desafios são grandes demais, quando as respostas não vêm no tempo que esperamos. Mas talvez a verdadeira fé não esteja em obter todas as respostas, mas sim em confiar naquele que sempre tem uma resposta, mesmo quando não conseguimos entendê-la de imediato. Abraão, em sua jornada, passou por momentos de dúvida e medo. Ele não estava imune a esses sentimentos humanos. De fato, ele teve momentos de fraqueza, momentos em que até questionou as promessas de Deus. No entanto, mesmo em sua luta interna, ele continuou ouvindo, continuou caminhando, e de alguma forma, Deus sempre estava ali, guiando, sustentando e até fazendo ele entender a sua vontade. Mas como isso aconteceu? Como Abraão desenvolveu essa confiança? A chave aqui está no relacionamento que ele cultivou com Deus ao longo dos anos. Ele não confiou em Deus apenas porque foi mandado confiar.
mas porque ele teve experiências, momentos em que viu Deus agir de maneiras que desafiaram sua compreensão, mas que no final se revelaram como partes essenciais do plano divino. Mas não é só isso. Existe um detalhe importante que talvez você ainda não tenha percebido. A confiança de Abraão foi, em certo sentido, um reflexo de sua capacidade de ouvir a voz de Deus e conversar com ele de maneira pessoal. Você já se perguntou como é possível conversar com Deus de verdade? Não estou falando de orações formais, mas de uma conversa sincera, de um diálogo onde você expressa seus medos, suas dúvidas, suas esperanças e sente a presença dele de forma tangível. Nos próximos momentos, vou revelar um segredo que pode mudar sua maneira de ver sua relação com Deus. Algo que você talvez nunca tenha percebido antes, mas que está presente em cada uma das conversas que Abraão teve com Deus. Não saia daí, porque estamos apenas começando a entender o verdadeiro poder de confiar em Deus e o que Ele espera de nós, quando chegamos ao ponto de falar com Ele em nossos momentos mais vulneráveis. Abraão, um homem comum, não era diferente de muitos de nós. Ele tinha sua vida, sua família, seus sonhos e, como qualquer pessoa, se via diante de desafios que pareciam insuperáveis. Mas o que faz uma pessoa comum se tornar uma referência de fé e confiança em Deus? Como um simples homem, que até então vivia de forma tranquila, sem grandes feitos, poderia ser o escolhido por Deus para algo tão grandioso? A história de Abraão começa em Ur dos Caldeus, uma terra de antigos mistérios, onde ele vivia com sua família. Ele era um homem que, em aparência, tinha tudo o que precisava. Mas Deus, em seu imenso plano, o chamou para algo além. Abraão estava em um momento de sua vida em que, para muitos, tudo parecia estar em ordem. No entanto, o convite de Deus viria a mudar o curso de sua história para sempre. Imagine só, Deus se apresenta a Abraão e faz um convite. Deixe sua terra, sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. A princípio, isso parece uma proposta absurda. Deixar para trás tudo o que é familiar, tudo o que ele conhece e ama, para seguir uma direção que ele não sabe qual é, nem onde leva. Afinal, quem em sã consciência deixaria tudo para trás, sem saber o que o espera? Mas Abraão não hesitou. Ele não sabia ao certo o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dele lhe disse que deveria confiar. Ele sentiu, no fundo do coração, que aquele chamado não era apenas uma ordem de Deus, mas uma promessa. Uma promessa de que algo maior e mais significativo o aguardava além do que ele podia ver. Foi assim que Abraão começou sua jornada. Ele pegou sua esposa, Sarai, e com ela levou seus bens e servos. Partiram sem saber aonde iriam, mas com a certeza de que estavam indo para onde Deus os guiaria. O cenário em que Abraão se encontrava era o de uma vida repleta de incertezas. Ele estava deixando para trás tudo o que tinha construído, em troca de uma promessa divina. Ele, talvez, também tinha dúvidas. O que aconteceria se ele fracassasse? O que aconteceria se Deus não cumprisse sua promessa? Mas apesar dos medos que surgiam, Abraão sabia que estava fazendo o certo. Ele estava se entregando à vontade de Deus. Ao longo de sua jornada, muitos foram os desafios. Abraão enfrentou fome, dificuldades de adaptação a novas terras e até conflitos com outros povos. Mas em cada momento difícil, ele teve algo que muitos de nós não conseguimos ver. Ele tinha confiança de que mesmo quando a situação parecia desesperadora, Deus estava ao seu lado. E foi nesse contexto que Deus fez uma promessa a Abraão: fareis de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e maldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Esta promessa foi um ponto de virada na vida de Abraão. Ele agora tinha a certeza de que Deus estava com ele, mesmo quando as circunstâncias pareciam duvidar disso. Mas há algo que precisamos entender nesse ponto da história.
Abraão não foi chamado apenas para uma grande conquista, mas para uma jornada que exigiria uma confiança profunda e constante. Ele estava prestes a ser testado de maneiras que ele não imaginava. E o primeiro grande teste estava por vir: a promessa de um filho. Embora Abraão tivesse tudo o que poderia desejar em termos materiais, havia um vazio em sua vida. Ele e Sarai não tinham filhos, e a promessa de Deus parecia cada vez mais distante à medida que o tempo passava. Eles já estavam envelhecendo, e a ideia de ter um filho parecia impossível. O que fazer quando as promessas de Deus parecem se afastar cada vez mais? Quando a realidade diante de nós é oposta ao que Deus prometeu? Esse foi o momento em que a confiança de Abraão foi posta à prova. Ele sabia o que Deus havia dito, mas as circunstâncias estavam longe de indicar que aquilo seria possível. Essa situação é algo com o qual muitos de nós podemos nos identificar. Como confiar em Deus quando o tempo passa e a realidade parece desmentir a promessa? Como Abraão lidou com isso? O que o fez continuar? Ainda sem ter respostas claras, Abraão permaneceu firme. Ele sabia que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. A promessa parecia distante, mas ele se lembrava da voz que o chamou, da certeza de que estava no caminho certo. E assim, ele seguiu, sem ver a realização imediata, mas com a confiança de que Deus cumpriria sua palavra, mesmo que isso demorasse. Ao longo desse processo, Deus, em sua infinita paciência, foi moldando Abraão. Cada passo, cada desafio servia para fortalecer sua fé. Em cada momento de desânimo, Deus o lembrava da promessa e lhe dava força para continuar. A jornada de Abraão não foi fácil, mas ela foi profundamente transformadora. E é justamente essa transformação que podemos observar e aplicar em nossa própria caminhada de fé. Agora, se você está se perguntando como essa história vai se desenrolar e o que isso tem a ver com a confiança em Deus em sua própria vida, continue com a gente. O melhor ainda está por vir. E a próxima etapa dessa história é algo que vai tocar profundamente o seu coração. A jornada de Abraão estava apenas começando, mas os primeiros desafios não demoraram a surgir. À medida que ele e sua esposa Sarai atravessavam novas terras e se afastavam cada vez mais de tudo o que conheciam, a sensação de incerteza se tornava uma companheira constante. Era como se o vento da dúvida soprasse com força, desafiando sua fé a cada passo dado. O que parecia ser uma simples obediência ao chamado de Deus começou a se transformar em um teste contínuo. Logo, Abraão se viu em um cenário que exigia mais do que uma fé silenciosa. Ele estava em Canaã, uma terra que Deus lhe prometera, mas que estava longe de ser a terra da abundância que ele esperava. Em vez disso, Abraão encontrou um cenário árido e desolado, onde a fome se espalhava pelas terras e a sobrevivência era um desafio constante. Deus havia prometido que essa terra seria sua, mas onde estava essa promessa no meio da seca? Onde estava a resposta de Deus diante da dificuldade? Foi nesse momento, quando as condições pareciam se tornar mais difíceis a cada dia, que Abraão fez algo que não era esperado. Ele decidiu descer para o Egito em busca de alimentos. A decisão de Abraão de deixar Canaã, a terra prometida, nos mostra uma faceta importante da fé. Ela não é uma linha reta, sem desvios. Às vezes, somos levados a tomar decisões que podem parecer contrárias ao nosso destino, mas que, na verdade, são parte de um processo maior. A dúvida e o medo haviam feito Abraão buscar uma solução temporária para um problema imediato. Mas isso não significava que ele estivesse abandonando a confiança em Deus, apenas se permitindo ser humano. Ao chegar no Egito, a história toma um novo rumo. Abraão, preocupado com sua segurança e com a de Sarai, toma uma decisão que revela o lado mais vulnerável da fé humana. Ele pede à sua esposa que se faça passar por sua irmã para que assim os egípcios não o matassem por causa de sua beleza. Abraão, o homem de fé, estava agora diante de um dilema moral.
Ele havia confiado em Deus para guiá-lo até aquela terra. Mas, ao ver a ameaça à sua vida, ele recorreu a uma mentira para tentar salvar a si mesmo. Isso não é algo estranho para nós, não é? Quantas vezes, em momentos de medo e insegurança, buscamos uma solução rápida que nos afasta do caminho que sabemos ser o certo? No entanto, Deus, mesmo quando Abraão falha em sua confiança, não o abandona. O faraó, ao descobrir que Sarai era casada com Abraão, não ficou agradado. E como resultado, Deus envia pragas para o Egito. Quando o faraó percebe que havia sido enganado, ele imediatamente manda que Abraão e Sarai saiam de lá, mas não sem antes, surpreendentemente, abençoá-los com riquezas. A lição aqui é clara. Mesmo quando nossas escolhas não são perfeitas, Deus está trabalhando por nós, cuidando de nós, e nunca abandona aqueles que Ele escolheu. Abraão, com isso, aprende uma lição importante. Ele percebe que, apesar de sua falha, a promessa de Deus continua válida. Deus o havia chamado para algo grandioso e, apesar de suas fraquezas, Ele o guiaria de volta ao caminho certo. Esse episódio no Egito, embora um erro de Abraão, serve como um prenúncio de como Deus, em sua misericórdia, sempre se faz presente, mesmo quando nos desviamos. O retorno a Canaã, após esse incidente, foi um momento de reflexão para Abraão. Ele sabia que precisava confiar mais plenamente em Deus, sem recorrer a soluções próprias ou ao medo. Sua caminhada não seria mais sem desafios. Mas agora ele estava mais consciente de que, mesmo nas situações mais complexas, Deus nunca o deixaria sozinho. É nessa reconciliação com sua fé e no reconhecimento de que ele não podia caminhar sozinho que Abraão começa a amadurecer espiritualmente. A jornada não é mais apenas sobre seguir um comando. Ela agora se transforma em uma busca por entender a vontade de Deus e confiar, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Abraão ainda teria muitos desafios pela frente, mas agora ele estava mais preparado para enfrentá-los, com a confiança de que, mesmo nas incertezas, Deus estava sempre ali. À medida que Abraão e Sarai retornam a Canaã, uma sensação de renovação e redirecionamento toma conta de Abraão. A decisão de deixar o Egito, onde suas falhas haviam sido expostas, pareceu um recomeço. Mas, como em todas as histórias de fé, o caminho não seria tranquilo. A terra que Deus prometera a Abraão ainda era árida, cheia de dificuldades, e a promessa de uma grande descendência parecia cada vez mais distante. Logo após retornarem a Canaã, um novo desafio surge. Uma disputa entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, seu sobrinho. Eles eram muitos e as pastagens não eram suficientes para todos. O conflito começa a tomar proporções maiores e ameaça a harmonia entre os familiares. Agora, Abraão, que já havia enfrentado uma batalha interna contra o medo e a dúvida no Egito, precisava tomar uma decisão sábia. Como resolver um conflito que poderia afetar sua relação com Ló, um dos poucos familiares que ele ainda tinha por perto. Aqui surge uma lição importante sobre fé e confiança em Deus. Em vez de deixar que a disputa tomasse conta da situação e gerasse um cisma maior, Abraão decide tomar uma atitude pacífica. Ele oferece a Ló a primeira escolha sobre a terra, dizendo: se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Essa atitude reflete não apenas uma confiança em Deus, mas também uma verdadeira sabedoria que vem da paz interior. Abraão sabia que, independentemente de qual terra Ló escolhesse, a promessa de Deus não dependeria das circunstâncias. Se Deus havia prometido, a bênção seguiria a Abraão, não importando onde ele estivesse. Ló, sem hesitar, escolhe a região mais fértil e rica, a planície do Jordão, onde aparentemente sua vida seria mais fácil. Ele escolhe se afastar de Abraão, acreditando que a riqueza da terra garantiria seu futuro. Ao fazer essa escolha, Ló não percebe o quanto estava sendo guiado pela visão imediatista das coisas.
Ele se afastava da presença de Abraão, talvez sem saber que estava se afastando também da bênção que Deus havia prometido a seu tio. Agora, sozinho novamente, Abraão sente um novo peso em seu coração. Ele ainda não possui filhos, como Deus havia prometido, e agora vê seu sobrinho escolher a terra melhor para si, distantes de sua convivência. Não era apenas uma separação física, mas também emocional. Abraão poderia ter sentido ciúmes, raiva ou até mesmo o medo de que Deus não cumpriria sua promessa. No entanto, sua fé ainda o sustentava. Ele sabia que a promessa não estava nas terras que possuía, mas na presença de Deus que o acompanhava. Foi então que, em um momento de solidão, Deus se aproxima novamente e fala com Abraão. Ele lhe diz: ergue os teus olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Mais uma vez, Deus reitera sua promessa, assegurando Abraão de que a terra seria sua, independentemente das escolhas feitas ao seu redor. Essa conversa com Deus é um ponto crucial na história. A confiança de Abraão não estava mais apenas nas circunstâncias visíveis, mas em uma promessa que transcendia qualquer medo ou dúvida. Ele já havia entendido que sua fé precisava ser baseada no relacionamento pessoal com Deus, e não nas condições externas. Abraão, em sua fé amadurecida, se levanta e toma posse da terra, com a certeza de que, mais uma vez, Deus estava guiando seus passos. Ao continuar sua jornada, Abraão estabelece um altar em cada lugar por onde passa, como um lembrete constante da presença de Deus em sua vida. Ele não precisa mais de provas externas, porque em seu coração a presença de Deus era mais real do que qualquer terra ou riqueza. A confiança de Abraão em Deus se tornava então um testemunho vivo para todos que o observavam. É nesse momento que Abraão começa a entender a profundidade do relacionamento que Deus deseja com cada um de nós. A confiança não se baseia na ausência de desafios, mas na certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada, mesmo quando as circunstâncias não parecem favorecer-nos. Com o passar do tempo, a jornada de Abraão parecia seguir um ritmo constante, mas as promessas de Deus ainda estavam distantes. A ausência de filhos, que havia sido uma das maiores angústias de Abraão, continuava a pesar sobre ele. Sarai, sua esposa, já estava em idade avançada e a ideia de conceber um filho parecia cada vez mais um sonho irrealizável. O vazio dentro de Abraão, que até então parecia suportável, começava a se transformar em uma dor que não podia mais ser ignorada. Foi quando a tensão atingiu um ponto crucial. Sarai, desesperada para cumprir a promessa de Deus, propôs a Abraão uma solução. Já que não posso ter filhos, tome minha serva, Agar, e tenha um filho com ela. Assim, quem sabe, Deus cumprirá sua promessa através dela. Abraão, com a alma cansada e a esperança enfraquecida, aceitou a proposta de Sarai. Essa decisão, que parecia uma tentativa desesperada de trazer à tona a promessa que Deus havia feito, revelou uma grande falha na confiança de Abraão. Ele não estava mais esperando completamente em Deus. Ele tentava, com suas próprias forças, resolver algo que estava além do seu controle. Agar concebe e no momento em que ela descobre que está grávida, o relacionamento entre ela e Sarai se torna cada vez mais tenso. A tensão entre as duas mulheres cresce, pois Sarai começa a sentir que foi injustiçada e que Agar, agora grávida, a olha com desdém. Ela sente que a promessa de um filho, que deveria vir através dela, foi usurpada. O ressentimento de Sarai se torna palpável e a situação começa a sair de controle. Abraão, entre as duas mulheres em conflito, não sabia como lidar com a situação. A tensão em sua casa estava crescendo e a falta de paz parecia ser o reflexo de sua tentativa de tomar o controle daquilo que deveria ser deixado nas mãos de Deus. Ele se vê impotente diante de um erro que, apesar de ter sido cometido em um momento de fraqueza,
agora se refletia em um conflito crescente. Foi nesse ponto crítico que Deus interveio mais uma vez. Ele se apresentou a Abraão e revelou uma grande verdade. Não será Agar que gerará o herdeiro da promessa, mas Sarai. Ela dará à luz um filho, e a partir dele eu farei uma grande nação. Deus, com essa revelação, trouxe uma nova perspectiva para a vida de Abraão. A promessa não viria através dos meios humanos, nem das soluções que Abraão tentara encontrar por conta própria, mas através da intervenção divina. Deus estava dizendo a Abraão que ele mesmo faria acontecer aquilo que parecia impossível. O que parecia ser um erro irreparável, uma tentativa de resolver as coisas à força, era, na verdade, uma oportunidade para Abraão aprender uma lição ainda mais profunda sobre confiar em Deus de maneira total e incondicional. Abraão, com o coração quebrantado, entendeu que não era ele quem deveria planejar ou tentar controlar os tempos e as formas de Deus. Ele foi confrontado com a realidade de que a promessa de Deus não era algo que ele pudesse apressar, moldar ou manipular. Em vez disso, era uma promessa que se cumpriria no tempo de Deus e não no seu. Deus lhe disse mais uma vez: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda diante de mim e sê perfeito. Ele estava chamando Abraão para uma confiança ainda mais profunda. Não se tratava apenas de esperar por um filho, mas de aprender a confiar plenamente no caráter e na fidelidade de Deus. E assim, Abraão se viu diante de um dilema. A dúvida que havia acompanhado a sua vida até aquele ponto, agora precisava ser deixada de lado. A fé precisava ser restaurada. Essa reviravolta é um momento de grande reflexão. Deus havia escolhido fazer sua vontade de forma soberana, sem depender das ações humanas para completar seu plano. Ele estava ensinando a Abraão que a verdadeira confiança em Deus não envolve pressa nem manipulação, mas entrega e rendição. Abraão, a partir daquele momento, não teria mais dúvida. A promessa de Deus, que parecia impossível, aconteceria exatamente como ele disse. Após a intervenção de Deus e a revelação de que Sarai seria a mãe do filho prometido, Abraão e sua esposa, Sarai, passaram por um período de profunda transformação interna. A promessa que parecia tão distante agora estava prestes a se cumprir, mas o caminho até lá não seria simples. O que Abraão e Sarai precisavam aprender era que a confiança em Deus exige não só paciência, mas uma mudança no coração, um abandono total das próprias tentativas de controlar o futuro. Abraão, ao ouvir as palavras de Deus, sentiu uma mistura de alívio e arrependimento. Ele já havia tentado seguir seus próprios caminhos, recorrendo a soluções humanas para aquilo que somente Deus poderia realizar. Mas agora, com o coração humilhado, ele sabia que precisava confiar de forma incondicional. Não era mais uma questão de tomar o controle da situação, mas de se render completamente ao plano divino, sem pressa ou ansiedade. Sarai, por sua vez, também passou a entender a profundidade da promessa de Deus. Ela, que havia oferecido Agar como uma alternativa para cumprir a vontade de Deus, agora se via em uma posição muito diferente. O seu papel na história estava mais claro. Ela não precisaria recorrer às suas próprias forças para ter um filho, mas deveria confiar em Deus para realizar o impossível. Essa confiança, porém, exigia humildade. Sarai, em sua dor e frustração por tantos anos de esterilidade, precisava deixar de lado o medo da dúvida e aceitar que o tempo de Deus era perfeito. E foi exatamente nesse momento que Sarai concebeu. Aos 90 anos, e contra todas as expectativas humanas, ela engravidou. A promessa de Deus estava sendo cumprida de uma maneira que desafiava a lógica e as limitações humanas. Sarai, agora, sentia o milagre crescer dentro de si, e com isso, uma nova fé, nascida da experiência de ver Deus agir de uma maneira tão extraordinária. Abraão,
com a confirmação de que Sarai estava grávida, finalmente entendeu o significado de andar diante de Deus e ser perfeito. Ele não precisava mais buscar soluções fora da vontade de Deus. A confiança verdadeira não dependia do que parecia possível aos olhos humanos, mas do que era possível para o Deus Todo-Poderoso. Abraão, então, começa a viver de acordo com a nova compreensão de que Deus era quem controlava os tempos e que ele deveria andar pela fé, não pela visão. À medida que a gravidez de Sarai avançava, a mudança de postura de Abraão e Sarai se tornava visível. Abraão, que antes estava acostumado a buscar alternativas próprias para resolver problemas, agora passava a viver com uma fé mais radiante e tranquila. Ele não tinha mais pressa. Sabia que o plano de Deus estava sendo executado perfeitamente, sem pressa ou erros. A tensão que havia marcado o relacionamento entre Abraão e Sarai, principalmente após o episódio com Hagar, foi suavizada. Sarai, ao ver o milagre se realizar, passou a confiar ainda mais em Deus, permitindo que a fé restaurada em seu coração fosse refletida em suas ações. Ela também entendia que a promessa não era apenas sobre ela, mas sobre toda a descendência que viria, uma nação que Deus havia prometido a Abraão. Abraão, por sua vez, passou a viver com a convicção de que a verdadeira fé não era uma questão de pressa, mas de confiança e entrega. Deus não precisava das nossas soluções rápidas para cumprir suas promessas. Ele só precisava do nosso sim, do nosso coração rendido. Ao aprender essa lição, Abraão passou a ser um homem mais completo, mais maduro na fé, preparado para aquilo que Deus ainda tinha reservado para ele. A história de Abraão e Sarai agora estava em um novo capítulo, mas a verdadeira transformação acontecia no interior de ambos. Eles aprenderam a confiar em Deus com todo o seu ser, sem mais atalhos, sem mais tentações de agir por conta própria. A promessa de um filho estava prestes a se concretizar e, com ela, o testemunho de que para Deus nada é impossível. Agora que a promessa de Deus estava prestes a se cumprir e Sarai estava grávida, surgia um dilema crucial. Até onde a confiança de Abraão poderia ir? A situação que parecia resolvida ainda carregava uma grande questão. E se o impossível voltasse a aparecer? Como eles poderiam lidar com as dúvidas e os medos que surgiam em seus corações, mesmo após a promessa se tornar visível? É importante entender que a fé de Abraão não foi algo instantâneo. A promessa de Deus de ter um filho em sua velhice parecia um milagre. Mas a história de Abraão não se resume a uma fé cega, de alguém que apenas aceita sem questionar. Não, Abraão foi um homem que questionou, que duvidou, que errou, e mesmo assim, Deus estava com ele. A questão que surge aqui é: você, assim como Abraão, tem confiança plena no cumprimento das promessas de Deus, mesmo quando o cenário parece impossível? Em nossos dias, vivemos muitas vezes em um estado de ansiedade, esperando que as promessas de Deus se realizem. Oramos, confiamos, mas o tempo passa e as circunstâncias muitas vezes não mudam. A fé de Abraão é um exemplo poderoso de perseverança. No entanto, você já se sentiu como ele em algum momento? Já se questionou se a promessa de Deus vai realmente se concretizar ou se é apenas uma ilusão que nos conforta temporariamente? Ao longo de sua jornada, Abraão teve momentos de dúvida e Sarai também. Eles estavam esperando algo que parecia impossível. Agora, eles viam a promessa sendo cumprida diante de seus olhos. Mas o que aconteceria depois? Eles poderiam confiar plenamente que Deus continuaria a cumprir o que havia prometido, mesmo quando surgissem novos desafios? A história nos ensina que, muitas vezes, quando recebemos a promessa, as dificuldades não desaparecem. A vida segue sendo um campo de testes, onde a confiança em Deus continua a ser o centro de tudo. E aqui está o dilema. No momento em que estamos prestes a receber a bênção, a fé verdadeira não é apenas acreditar que algo bom virá,
mas também entender que as dificuldades farão parte do processo. O que você faria se estivesse no lugar de Abraão e Sarai? Como reagiria diante de um futuro que, mesmo promissor, ainda trazia consigo o medo do desconhecido? Abraão teve de lidar com o fato de que, apesar de sua fé e de sua obediência, o caminho não seria sem desafios. A promessa de um filho, mesmo com sua concretização, viria com novos testes, com novas demandas. O filho de Abraão, Isaque, não seria apenas a realização de uma promessa, mas o começo de uma nova fase de desafios e decisões. Abraão teria de continuar confiando, ainda que as circunstâncias parecessem novamente difíceis. E é aqui que entra o grande aprendizado para todos nós. A confiança verdadeira não é aquela que apenas espera o cumprimento da promessa, mas aquela que caminha ao lado de Deus dia após dia, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos, sejam eles bons ou difíceis. Agora pense, você tem conseguido manter essa confiança diante das adversidades? Ou, como Abraão, você já se viu buscando soluções por conta própria, tentando resolver as coisas de maneira humana, quando deveria esperar no tempo perfeito de Deus? O desafio da fé é não deixar que a dúvida tome conta de nós, mesmo quando a promessa de Deus não parece tão próxima. Abraão, ao receber a promessa de um filho, teve que aprender que a confiança em Deus vai além das circunstâncias momentâneas. A verdadeira confiança está na certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus cumprirá o que prometeu no tempo certo. E assim como Abraão, nós também somos chamados a caminhar pela fé, mesmo sem ver o final da história. Confiar em Deus é saber que Ele é fiel, mesmo quando não podemos ver todas as peças do quebra-cabeça. Agora, eu te pergunto, como está a sua confiança em Deus? Você tem enfrentado os desafios com a certeza de que, no tempo perfeito dele, tudo se realizará? Ou está tentando correr à frente de Deus, tentando controlar as situações? Abraão, Sarai, Agar e tantos outros na Bíblia nos mostram que confiar em Deus é um processo diário. E assim como Deus foi fiel a Abraão, Ele também será fiel a você. Enquanto Abraão e Sarai estavam finalmente vendo o cumprimento da promessa de Deus, a gravidez de Sarai, aos 90 anos, algo inesperado acontecia nos bastidores da história. Um segredo guardado por Deus estava prestes a ser revelado, e isso mudaria tudo o que Abraão acreditava sobre o futuro. O nascimento de Isaque seria apenas o começo de algo ainda maior. Deus, em sua soberania, tinha planos para a descendência de Abraão que iam além da simples promessa de um filho. Embora Abraão acreditasse que o cumprimento da promessa estivesse limitado à sua vida e à vida de Sarai, Deus estava prestes a revelar uma verdade que não só envolvia Abraão e sua linhagem direta, mas toda a humanidade. Deus disse a Abraão: "Eu farei com que sua descendência seja mais numerosa do que as estrelas no céu. Através do seu filho, uma grande nação surgirá. E não será apenas uma nação terrena, mas uma nação espiritual que abençoará todas as famílias da terra." Surpreso, Abraão começa a perceber que a promessa de Deus vai muito além daquilo que ele imaginava. O filho que Sarai estava esperando não seria apenas o herdeiro de uma linhagem física, mas também o herdeiro de uma promessa espiritual que se estenderia por gerações. Isaque não seria apenas o início de uma grande nação física, mas também o início da linhagem que mais tarde daria origem a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Essa revelação é um ponto de virada profundo na história de Abraão. Ele, que tinha pensado que sua herança se limitava ao território físico, agora é confrontado com a grandiosidade do plano divino. Deus não só estava cumprindo sua promessa de um filho, mas estava fazendo algo ainda mais extraordinário. Estava estabelecendo uma linhagem que mudaria o curso da história, oferecendo bênçãos e salvação a todas as nações da terra.
A verdadeira surpresa aqui não está apenas no nascimento de Isaque, mas no fato de que Deus estava revelando que a bênção de Abraão se estenderia além do que ele jamais poderia ter imaginado. A promessa de Deus sempre foi maior do que as expectativas humanas. Abraão, ao ouvir essas palavras, teve um vislumbre do futuro, da linhagem que se estenderia por séculos, passando de geração em geração, até que um dia o Messias, Jesus Cristo, nasceria de sua descendência, trazendo a salvação para toda a humanidade. Essa revelação trouxe um novo entendimento para Abraão sobre o poder e a soberania de Deus. Não se tratava apenas de cumprir uma promessa pessoal, mas de fazer parte de um plano divino muito maior, que transcendia seu próprio tempo e espaço. Abraão agora sabia que sua confiança em Deus não era apenas sobre o que ele podia ver ou entender, mas sobre um plano eterno que se desenrolaria ao longo das gerações. Essa revelação também nos convida a refletir sobre o propósito maior de nossas vidas. Muitas vezes, estamos tão focados nas nossas dificuldades imediatas e nas promessas pessoais de Deus que esquecemos que há um plano divino muito mais amplo em ação. O que Deus está fazendo em nossa vida não é apenas sobre o que Ele pode realizar para nós, mas sobre como Ele está nos usando para impactar o mundo ao nosso redor e até as gerações futuras. Assim como Abraão, muitas vezes não conseguimos ver toda a extensão do plano de Deus em nossas vidas. Podemos entender uma parte da promessa, mas a verdadeira magnitude de sua vontade vai além daquilo que conseguimos enxergar. O que está por trás da promessa de Deus em nossas vidas é algo muito maior. E isso é algo que devemos lembrar sempre, especialmente nos momentos de dúvida e incerteza. Abraão, ao ouvir essa revelação, sentiu o peso do que estava por vir. O nascimento de Isaque seria o cumprimento de uma promessa, mas também seria o primeiro passo de uma história que mudaria o destino de toda a humanidade. Imagine-se no lugar de Abraão, sentado sob as estrelas de uma noite tranquila, pensando na imensidão do que Deus acabara de revelar. Durante tantos anos, ele e Sarai tinham esperado, buscado soluções, se frustrado, e finalmente agora, a promessa de Deus estava prestes a se concretizar. Mas com isso, vinham também novos sentimentos, novas emoções que ele não podia ignorar. Abraão, homem de fé, mas também de dúvidas humanas, estava surpreso, emocionado e até um pouco receoso. Como um homem que já havia vivido tantas batalhas, o que ele não sabia era que essa nova jornada não seria mais fácil, mas de uma profundidade muito maior. Ele não estava apenas começando a acreditar que Deus cumpriria o que prometera. Ele estava começando a ver que, ao confiar plenamente, ele faria parte de algo eterno, algo que ultrapassaria sua própria vida. E o que dizer de Sarai, a mulher que por tantos anos se considerou desprezada pela natureza, a mulher que já se resignara à ideia de nunca gerar um filho? Agora, ela experimentava algo que nenhum dos dois poderia prever: a verdadeira renovação da esperança. Não se tratava apenas de um filho vindo ao mundo, mas de uma promessa sendo cumprida. Sarai, que muitas vezes se sentiu incapaz, agora carregava dentro de si o futuro, a resposta divina para um anseio que parecia impossível. Enquanto ela tocava suavemente sua barriga, sentia uma mistura de gratidão e assombro. Aos 90 anos, ela estava vendo algo que parecia irreal, mas ali estava, não uma solução humana, mas o milagre de Deus. Ela sabia que a jornada ainda seria árdua, que ela teria que lidar com os desafios de ser mãe em uma idade avançada. Mas em seu coração, uma paz crescia, uma paz que só pode vir da confiança em Deus. E talvez o mais tocante dessa história toda seja perceber que a transformação não foi apenas sobre o milagre físico de gerar uma criança, mas sobre o milagre espiritual de aprender a esperar e confiar. Como Abraão e Sarai,
Muitas vezes temos nossas próprias promessas e orações a serem respondidas por Deus, mas enquanto esperamos, precisamos nos transformar. Precisamos entender que a espera não é uma punição, mas uma preparação para o que Deus tem reservado. O milagre está em nosso coração, à medida que aprendemos a confiar que, no tempo certo, tudo se alinhará perfeitamente. E você? Você já experimentou esse processo de transformação? Já percebeu que muitas vezes o que Deus deseja não é apenas realizar nossos desejos, mas transformar quem somos? Às vezes, Deus espera que amadureçamos na fé para que possamos carregar de forma mais plena as bênçãos que Ele tem para nós. Ele não apenas deseja nos dar a resposta, mas nos preparar para a resposta. Assim como Abraão e Sarai, nós também podemos encontrar a paz que vem da confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos parecem impossíveis. A verdadeira vitória não é apenas receber o que pedimos, mas aprender a confiar em Deus enquanto esperamos, sabendo que Ele está conosco, trabalhando em nossa vida e nos preparando para o que virá. O dia finalmente chegou. O momento que Abraão e Sarai aguardavam, mas que parecia, ao longo dos anos, tão distante, estava prestes a acontecer. Sarai, com o ventre visivelmente cheio de vida, caminhava lentamente pelos campos, seu coração pulsando com uma mistura de alegria e medo. Ela tocava sua barriga, como se quisesse garantir a si mesma que o milagre estava acontecendo, que Deus não havia se esquecido deles. Abraão, ao seu lado, observava com um brilho nos olhos. Ele nunca imaginou que veria esse momento. Ele que, por tantos anos, esperou, confiou, duvidou e finalmente chegou ao ponto onde a promessa de Deus era tangível. Seu filho, o filho da promessa, estava a caminho. Mas, enquanto eles se preparavam para receber o milagre, um medo antigo se levantou em Abraão. Como pai, ele não podia evitar pensar no futuro do filho que estava por vir. O que seria de Isaque? Ele sabia que esse não seria apenas um filho, mas um símbolo de toda a promessa que Deus fez. E em seu coração, a dúvida surgiu de novo. Ele seria digno de cuidar dessa bênção tão grande? Sarai, vendo o silêncio de Abraão, sabia o que se passava em sua mente. Ela, que também havia carregado a dor das promessas não cumpridas, agora sentia a mesma inquietude. Ela olhou para ele e com uma voz suave, mas firme, disse: Abraão, lembre-se do que Deus nos prometeu. Ele não falhou até agora e não falhará agora. Mas naquela noite, quando o nascimento se aproximava, uma sensação ainda mais forte de ansiedade tomou conta de Abraão. Ele sabia que a chegada de Isaque não significaria apenas um filho, mas o início de uma nova fase para ele e para a sua fé. Não seria mais apenas uma questão de esperar e confiar, mas de agir e viver de acordo com o que Deus tinha preparado para ele. O momento do nascimento chegou, e o choro de um bebê ecoou nas tendas de Abraão e Sarai. O choro de Isaque não era apenas o som de um recém-nascido. Era o som da promessa cumprida, era o som de um novo capítulo, o som do milagre de Deus sendo manifestado diante deles. Abraão se ajoelhou diante de seu filho, tocando suavemente sua testa e agradecendo a Deus. Ele olhou para Sarai, com os olhos cheios de emoção. Eles haviam esperado tanto, mas agora estavam vendo a glória de Deus em sua plenitude. Isaque não era apenas um presente de Deus, mas o começo de um legado divino que atravessaria gerações. O mais surpreendente, no entanto, veio quando Deus falou a Abraão novamente, enquanto ele segurava seu filho nos braços. Deus disse a Abraão: Este é o filho da promessa. Através dele, você será pai de muitas nações. Em Isaque, as bênçãos de toda a humanidade serão estabelecidas. A sua confiança em mim, Abraão, gerou este momento. Agora você verá como minhas promessas vão além do que você pode imaginar. E naquele instante, Abraão compreendeu. Ele entendeu que a promessa de Deus não era só para ele ou para Sarai, mas para o mundo inteiro.
O nascimento de Isaque não era apenas o cumprimento de um desejo pessoal, mas o cumprimento de um plano eterno que começava ali, em uma pequena tenda, com um bebê chorando nos braços de um homem e de uma mulher. Deus havia usado os anos de espera, os anos de desespero e de silêncio, para prepará-los para algo grandioso. E a história de Abraão não se limitava a ele mesmo. Ele era agora o pai de um futuro que se estenderia por gerações. E a promessa de Deus, que parecia impossível, agora era visível. Abraão se levantou, com seu filho nos braços, e olhando para o céu estrelado, teve a certeza de que Deus, aquele que prometeu, cumpriria tudo o que disse. Ele sabia que assim como as estrelas no céu eram incontáveis, também seriam incontáveis as bênçãos que viriam de sua linhagem. Abraão não só havia visto o cumprimento da promessa, mas também o início de algo eterno. O nascimento de Isaque marcou o fim de uma longa jornada de espera e provação para Abraão e Sarai, mas também o início de algo grandioso que transcenderia gerações. Quando Abraão segurou seu filho nos braços, ele não estava apenas abraçando o cumprimento de uma promessa feita por Deus. Ele estava tocando a realidade de um plano divino que se estenderia além de sua vida, tocando todas as nações da terra. Ao longo dos anos, Abraão e Sarai haviam sido testados de várias maneiras. A espera de décadas, a angústia de não poder ter filhos, os momentos de dúvida e desespero. Mas no final, a confiança em Deus se mostrou ser a chave para atravessar todas essas dificuldades. A promessa não veio de forma rápida nem fácil, mas veio na hora certa, quando Deus sabia que eles estavam prontos para recebê-la. A história de Abraão nos ensina que a confiança em Deus não significa uma vida sem dificuldades ou sem momentos de dúvida. Muitas vezes, passamos por períodos de espera e provações que nos fazem questionar o plano divino. Mas assim como Abraão, devemos aprender a confiar no tempo de Deus. Sua visão vai além do que podemos ver e seus planos são mais vastos do que podemos compreender. Abraão não entendeu todos os detalhes do plano de Deus, mas ele sabia que Deus era fiel e que no momento certo ele cumpriria suas promessas. A confiança de Abraão foi o que o sustentou durante todos aqueles anos de espera. Ele se agarrou à fé de que mesmo quando parecia que tudo estava perdido, Deus tinha o controle de todas as coisas. É fácil confiar quando tudo vai bem, quando as coisas estão no nosso controle. Mas a verdadeira fé é demonstrada quando estamos diante das dificuldades, quando as promessas de Deus parecem distantes ou quando os desafios nos fazem duvidar de sua presença. Abraão e Sarai nos mostram que mesmo nas situações mais difíceis, é possível confiar na fidelidade de Deus. E quando a promessa se cumpre, a recompensa é muito maior do que poderíamos imaginar. Agora, ao olhar para a história de Abraão e Isaque, vemos que a confiança em Deus não se limita apenas ao recebimento de bênçãos pessoais. A história de Abraão é uma história que ressoa através dos séculos, uma história que vai muito além da sua própria vida. Através de Isaque, Deus cumpriu sua promessa não apenas para Abraão, mas para toda a humanidade. Em Isaque, Deus iniciou a linhagem que levaria ao nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A confiança de Abraão não apenas trouxe uma bênção para ele, mas trouxe bênçãos para todas as gerações. Assim, ao olharmos para nossas próprias vidas, podemos aprender com a experiência de Abraão. Muitas vezes, enfrentamos momentos de dúvida, de incerteza, de perguntas sem respostas. Mas, mesmo nesses momentos, devemos lembrar que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas no seu tempo perfeito e Ele está trabalhando em nossas vidas de maneiras que não podemos ver no momento. O legado de Abraão é um lembrete de que, quando confiamos em Deus, não apenas somos abençoados, mas também somos usados para abençoar os outros. A fé de Abraão gerou uma linhagem que trouxe a salvação para o mundo inteiro.
O que Deus faz em nossas vidas não se limita ao nosso próprio benefício. Ele nos usa como instrumentos de sua graça para tocar as vidas daqueles ao nosso redor e até as gerações futuras. Por isso, ao refletirmos sobre a história de Abraão e Isaque, somos desafiados a renovar nossa confiança em Deus. A jornada de fé é longa, pode ser difícil e cheia de desafios, mas a recompensa final vale cada momento de espera e cada passo de confiança. Não importa onde você esteja em sua jornada, lembre-se de que Deus é fiel. E assim como ele cumpriu sua promessa a Abraão, ele cumprirá suas promessas a você também. Espero que você tenha se emocionado com a história de Abraão e Sarai e com a maneira como a confiança em Deus transformou não apenas as suas vidas, mas também as de muitas gerações após eles. Essa jornada de fé nos ensina tanto sobre perseverança, paciência e, acima de tudo, confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Agora, eu quero saber, qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Você já passou por momentos de dúvida, onde as promessas de Deus pareciam distantes? Como você tem aprendido a confiar no tempo e nos planos divinos para a sua vida? Compartilhe nos comentários, porque eu adoraria saber sua opinião e vivência sobre isso. Sua experiência pode ser uma bênção para outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever. Assim, você vai ficar por dentro de mais histórias inspiradoras, reflexões profundas e lições de vida que vão ajudar você a fortalecer sua fé e sua jornada espiritual. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo que preparamos com tanto carinho para você. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com amigos e familiares. Às vezes, uma simples mensagem de fé pode mudar o coração de alguém. Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade e precisa de um lembrete de que Deus nunca falha, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não sabemos como um simples gesto pode impactar a vida de alguém. Além disso, eu preparei um devocional bíblico muito especial, focado na confiança em Deus e como esperar no tempo perfeito dele. Eu tenho certeza de que será uma ferramenta poderosa para a sua caminhada espiritual. O link está na descrição e também no comentário fixado. Não perca essa oportunidade de aprofundar ainda mais sua fé e se fortalecer nas promessas de Deus. E, se você ainda não seguiu nossas redes sociais, não deixe de fazer isso. Lá, compartilhamos mensagens diárias, versículos inspiradores e muito mais para fortalecer o seu espírito. E claro, você pode interagir diretamente com a gente e nos contar como a sua jornada de fé está sendo vivida. Por fim, quero agradecer por estar aqui, por dedicar um tempo para ouvir e refletir sobre essa história. Sei que Deus tem algo maravilhoso reservado para a sua vida e que, assim como Abraão, você está se preparando para viver grandes promessas. Não desista. Continue confiando, continue esperando, porque a fidelidade de Deus nunca falha. Nos vemos no próximo vídeo, onde traremos mais histórias poderosas e ensinamentos que vão transformar a sua vida. Até lá, que Deus abençoe você abundantemente e que sua confiança nele cresça a cada dia. Lembre-se, com Deus, o impossível se torna possível.